No dia 20 de janeiro de 1996, 3 meninas alegaram ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos e que não era similar a nenhum outro animal conhecido. Naquela tarde, a jovem Kátia Andrade Xavier e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva teriam visto a criatura enquanto atravessavam um terreno no bairro Jardim Andere, no estado de Minas Gerais. Esse é o caso da suposta aparição do ET de Varginha. O suposto caso de aparição do ET de Varginha foi notícia mundial no final da década de 90 e ainda hoje suscita muitas especulações. Há inúmeros mistérios em volta do caso que não foram esclarecidos, muitas perguntas a serem respondidas. Por que houve tanto alvoroço nos hospitais? Por que pessoas que se recusaram a falar na época, hoje confirmam muitas histórias? Eu sou o Márcio. E eu sou Yara Salles. E vamos juntos trazer para vocês algumas informações sobre esse caso que aconteceu há mais de 25 anos. Antes de ir para o conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário, que é o seu feedback. E claro, de qual parte do Brasil e do mundo você acompanha os nossos conteúdos. Lembrando que os nossos podcasts, nossos conteúdos, não mais vão na íntegra aqui no canal, no YouTube. Então eu convido você a clicar no link anexo a esse conteúdo para que você tenha acesso a outra plataforma e assim possa ouvir todo o episódio. Dito isso, vem comigo para mais um episódio aqui no meu e no seu, do nosso canal, na Trilha do Terror. O episódio de hoje tem oferecimento do restaurante Pizzaria Tutti Tempi. Você que está na região sul de Curitiba, que tal ouvir esse episódio saboreando uma deliciosa pizza? Anota o zap aí, 419-9596-5686. Restaurante Pizzaria Tutti Tempi. Oralina de Freitas e o seu esposo, Eurico de Freitas, moravam num sítio perto de Varginha, em Eli Mendes. Em um dia de janeiro daquele ano, na primeira hora da madrugada, o casal ouviu um barulho estranho vindo do pasto. Sem demora, eles foram verificar o que era. E ao olhar para o céu, avistaram um objeto mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus. As luzes estavam apagadas e o objeto voador, não identificado, caía lentamente com fumaça ao redor. O objeto ia em direção à rodovia Fernão Dias. Então sumiu. Essa ação durou aproximadamente 40 minutos. Nessa mesma madrugada, uma outra testemunha viu o mesmo objeto sobrevoando a rodovia. Foi o piloto Carlos de Souza, que trafegava pela rodovia naquele momento. Ao ver o incidente, dirigiu-se ao local onde o OVNI teria realizado o pouso forçado. A intenção de Carlos era ajudar, só que ao chegar no lugar, ele avistou homens do Exército, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, cercando os destroços do objeto. Ele alegou ainda que esses destroços estavam todos espalhados e eram de metal. Para as autoridades poderem, o quanto antes, chegarem até o objeto, isso dá indicativo que já estava seguindo, né? Os ufólogos envolvidos nesse caso, pesquisadores, tal, que vem anos já estudando sobre esse caso, eles falam que parece que eles já tinham essa informação, que um OVNI possivelmente poderia cair àquela altura ali, eles já estavam ali na espera mesmo, na redondeza do OVNI cair para que eles pudessem recolher, porque tudo é segredo, né? Tudo é segredo. Naquele dia, ou seja, 20 de janeiro de 1996,
As irmãs Liliane e Valquíria e mais uma amiga, a Kátia, caminhavam de volta para casa, no bairro Jardim Andere. Foi quando elas resolveram cortar caminho por um terreno baldio. Então é a partir desse momento que a vida dessas meninas mudaria para sempre. Elas avistaram um ser que classificaram como horripilante, de acordo com os depoimentos que deram na época a várias mídias. O bicho estava encolhido no canto de um muro. Temerosas meninas saíram correndo e falaram com Dona Luísa, a mãe das duas irmãs. Dona Luísa, ao ver o pavor na fala das filhas e da amiga, saiu imediatamente para poder conferir o tal bicho que causava tanto pavor às garotas. Pois diante das descrições feitas pelas meninas, o bicho era tremendo de feio. Mas, chegando no local, o ser de aparência esquisita já havia sido capturado por policiais que rondavam o bairro naquele mesmo dia. Um dos oficiais era o policial Marco Eli Xerezi, que estava na companhia do soldado Eric Lopes. Na época eles até especularam que era um morador ali perto, que era um rapaz eficiente, chamado Mudinho, que inclusive ele andava realmente agachado, ele ficava agachado, tinha até foto dele na época. Tiraram foto dele e compararam com o ET de Varginha. Então, mas o Mudinho não tinha olho arregalado, né? Não tinha um olho vermelho, não era marrom. Mas então, eles fizeram a comparação, foi capa de revista e tudo, eles fizeram a comparação, né? Aí que entra o artista responsável pela reprodução do retrato falado do ET de Varginha, que foi o repórter cinematográfico Vinícius Cunha. Ele disse que as meninas, ao descreverem a criatura, passaram as mesmas informações, inclusive sobre o tom de marrom brilhante. Ou seja, mesmo que separadamente, as informações que elas passaram eram exatas. Bom, só falando aqui um pouquinho sobre o Mudinho, hoje é bullying, né? Falar uma coisa dessa, né? Porque ele era conhecido como Mudinho, na época ele era um deficiente físico, mas eu acho que ele não falava também. Mas ele era conhecido como Mudinho, era o apelido dele, eu acho. Mas eu me refiro a comparar ele com o ET de Varginha, né? Até processo hoje em dia. Nossa, você vê. É porque ele ficava agachado, da forma que as meninas falaram que viram esse ser aí, né? Esse suposto ET. Então ele ficava realmente agachado devido à deficiência que ele tinha. Ele tinha problema. Aí acabaram confundindo ele com a criatura, com a suposta criatura. É que elas falavam, ele tinha um tom marrom brilhante, como se tivesse passado um óleo no corpo. Era o que elas descreviam na época. Ele era um homem moreno, no caso, né? Não tinha nada a ver com... não ia brilhar no escuro, né? Ainda bem não ia brilhar. Se fosse hoje, com certeza eles seriam cancelados. Agora, recentemente, as meninas, as irmãs hoje já são mulheres, a Liliane de Fátima e a Valquíria Aparecida Silva, deram entrevista a um canal de podcast. Nessa entrevista, no decorrer da conversa, as mulheres disseram que receberam a visita na época de 4 homens estilo MIB, homens de preto. Segundo elas, um deles falava português e os outros 3 não. Ainda de acordo com as meninas, os homens ofereceram para elas uma quantia alta em dinheiro para irem a uma coletiva de imprensa e desmentir todo o ocorrido. A mãe delas, na época, falou que eles procuraram ela de uma forma amigável, tá? Amistosa, na casa delas. Aí entrou 2 homens que falavam em português, outros não falavam a língua portuguesa. Ela também não sabia dizer qual língua ele falava. Eram pessoas simples, né? Não tinha... Hoje em dia a gente sabe de muita coisa por causa da internet. Naquela época não era tão fácil, né? Essas coisas. Era então outra época. A ferramenta hoje está muito mais fácil e acessível, muito mais fácil, Aí o que acontece? Ela falou que ele falou para ela. Então ela falou, chegou até a concordar. Só que ela disse o seguinte, que ele começou a dizer para ela o seguinte, que ela tinha que dizer exatamente o que ele queria. Foi aí que ela chamou um repórter na época, um jornalista famoso, e falou. Aí ela contou, inclusive isso, que ela foi assediada tentaram comprá-la para mentir.
Silenciá-la, né? Silenciá-la. Depois ela disse que ela ainda foi perseguida durante muito tempo, indo para o trabalho dela. E um desses homens, inclusive, foi no trabalho dela, que ela trabalhava como empregada doméstica. Um desses homens foi lá na casa da patroa dela e falou que ela tinha que desmentir aquilo. Aí, mas em caso, como ela chamou o Goulart de Andrade, que era o repórter famoso, que fez a primeira matéria assim, bombástica sobre o caso, que era o Comando da Madrugada, na época, ela falou logo para ele. Então não tinha mais como essas pessoas se aproximarem dela, porque já tinha explanado tudo o plano que eles tinham. E você vê por quê, né? Que eles queriam que ela mentisse. É muito esquisito. Queria que ficasse em oculto a história, né? Não queria que chegasse ao conhecimento público. Vale a pena lembrar que naquele dia caiu uma chuva forte na região de Varginha. E com a notícia já espalhada pela cidade, as autoridades policiais estavam em alerta, inclusive com ordem de ação a qualquer atitude suspeita. A viatura comandada pelo policial Marco Elixerese e pelo soldado Eric Lopes tinha a ordem de observar e agir a qualquer movimento estranho em torno do Jardim Andere. E foi durante essa ronda que que eles, no caso, atropelaram algo. Foi aí então que o policial Marco Xerese saiu e capturou a suposta criatura, levando-a para o hospital de Varginha. O hospital, segundo informações que circularam na época, já tinha uma área reservada para receber alguma coisa ou alguém. Tudo preparado previamente, mediante a causa desses acontecimentos. No entanto, a assessoria do hospital informou que essa movimentação se deu por conta da primeira cirurgia cardíaca que seria realizada em Varginha. De acordo com as informações oficiais passadas, tudo não se tratava de médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais e os oficiais da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que estavam no hospital de Varginha para acompanhar o tal procedimento inédito na cidade, Yara. Já uma outra história aponta que a criatura foi levada para o Hospital Humanitas, da cidade. Informação esta que também foi negada. Segundo as informações transmitidas pela assessoria do hospital, o que estava acontecendo na região era só o enterro de uma mulher anã. É muita coincidência, né? Muito. É muita coincidência. Ou seja, no dia que as meninas têm a suposta visão do ET, ocorre a cirurgia cardíaca no hospital de Varginha, e o outro hospital que também foi suspeito de ter recebido algo relacionado à ação, está fazendo um velório de uma anã no hospital. Então, o que acontece? Na época, os responsáveis pela ESA, pelo Exército, foram entrevistados. É que eu falo, eles estavam dando muita informação. Como eu vou dizer, uma cidade pequena como Varginha, e estava tendo tanta mobilização de tantas autoridades, isso chamou a atenção de todo mundo. Aí eles falam que era por causa dessa anã, que ela ia ter um filho, acabou que ela morreu. Cada hora falava uma coisa, e era muita gente circulando na cidade, muitos caminhões, inclusive do Exército e da ESA. Então, chamou a atenção dos moradores, entendeu? Por quê? Aí depois falou que essa história da primeiro transplante, cirurgia cardíaca ou transplante cardíaco, não sei. Depois foi esse velório da mulher anã, que perdeu o filho. Aí, enfim, é meio complicado. Na verdade, eles não souberam explicar o motivo de tanta mobilização na cidade. Pois é. E lembra do policial, o Marco Elixerese? Uhum. Então, o suposto capturador da criatura apresentou uma séria infecção dias depois de todo esse ocorrido. O homem estava com um abscesso. O médico que cuidou do caso informou que o policial tinha um arranhão debaixo do braço. Apesar de fazerem vários exames, não foi possível chegar a nenhum diagnóstico sobre o que causara aquela infecção. O fato é que o homem acabou acometido por 2 bactérias. Uma causou infecção urinária e a outra causou pneumonia. Na verdade, os médicos não descobriram o foco da infecção, que se espalhou pelo corpo do policial muito rapidamente, mesmo sendo submetido a tratamentos com antibióticos. E o mais perturbador disso tudo é que depois de 26 dias o policial morreu, com uma infecção generalizada, principalmente no intestino. O legista responsável
falou que ele foi vítima de uma bactéria muito forte. No entanto, na certidão de óbito do Marco Elixerese, a causa da morte está como desconhecida. E ainda quer saber o que é mais bizarro? Tirar o cérebro dele. Dias após a sua morte. No dia 1º de março, a NASA chegou ao Brasil e fecharam um acordo diplomático para fins científicos, chamado de Acordo Quadro, sobre a cooperação dos usos pacíficos do espaço exterior. Ou seja, os Estados Unidos, a partir desse acordo, tinha livre acesso ao caso de Varginha. Bom, outro fato curioso e que deu muito mais argumento para todo esse caso, que ainda é uma incógnita até os dias de hoje, é que no dia 26, que entre os dias de fevereiro e abril de 96, animais de várias espécies do zoo da cidade morreram. Pelo menos 6 mortes foram relatadas. O veterinário e a bióloga responsável pelo zoo não souberam informar o motivo que teria levado os animais a óbito. A única coisa que eles tinham a certeza é que o intestino dos animais foi severamente afetado, semelhante ao que tinha acontecido com o Marco Elixerese. Teresa Galo, que estava no salão de festas do zoo, no decorrer de um evento no local, afirmou às pessoas presentes que teria visto um ser desconhecido olhando para ela por meio da grade da área externa do salão. Com todos esses acontecimentos, formulou-se uma teoria que um dos supostos ETs teria escapado e tido contato com esses animais que morreram. A verdade é que, levando em consideração o tamanho do caso, poucas pessoas testemunharam a veracidade dos acontecimentos naquela ocasião. No entanto, hoje, existem um total de 150 pessoas que afirmam e testificam a verdade sobre as informações. Entre essas testemunhas estão militares e civis. Agora, por que só agora, né, Yara? Porque parece que o caso de Varginha tinha não sei se era um acordo de confidencialidade de 25 anos. Como já se passaram esses 25 anos, eles agora, inclusive militares, que não são mais militares, claro, alguns não são mais, podem falar a respeito do caso. Eu acho que é por causa disso. Por causa dessa confidencialidade do caso. Pode ser. Foi isso, foi 25 anos, já passou esses 25 anos. Você pode ver, depois de 25 anos, surgiu muita gente querendo falar a respeito. No ano seguinte, em 1997, foi instaurado um inquérito policial para descobrir informantes militares que passaram essas informações sigilosas para a imprensa. O parecer apontou que o Badam Palhares, que estava por trás das autópsias dessas criaturas, seria o responsável por vazar as informações, algo que foi negado veementemente por ele. No fim, o que se sabe é que tudo foi recolhido e levado para Brasília, depois para os Estados Unidos. Muitos detalhes até hoje vêm à tona, novas testemunhas, outros acontecimentos, etc. Se foi algo de outro planeta, não sabemos, mas tem algo estranho, obscuro nessa história. Isso com certeza tem. Eu também acho. Tem muita coisa que eu acho que não veio à tona naquela época e estão vindo aí aos poucos, e acredito que outras coisas mais irão surgir. E você, Yara? Com certeza. O que acontece? Nós temos aquela coisa de teoria da conspiração. Você sabe, com a internet, então, tudo piorou. E hoje em dia, as pessoas, muitos já estão mais velhos, que é o caso do legista, do próprio médico que cuidou do Marco Elixerese, que ele falou que realmente tem entrevistas dele, inclusive no YouTube, falando que é bom comentar a respeito do assunto, porque ele nunca, até então, não sei hoje em dia, porque a medicina muda toda hora, ele falou que até então, até os dias atuais, há pouco tempo, ele ainda é médico, ele falou que nunca tinha visto uma pessoa sendo acometida por 2 bactérias diferentes, que no caso foi o caso do Elixerese, que foi uma que causou infecção urinária, a outra a infecção, a pneumonia, sendo que ele ainda causou uma infecção no intestino, que foi o que causou a morte dele. Mas na verdade...
juntando tudo, ninguém sabe o que causou a morte dele de fato. E vale a pena mencionar que foi num tempo recorde, né? Isso, foi um tempo recorde, sob tratamento. E era um rapaz jovem, ele tinha 23 anos, 22, se não me engano. Ele não tinha histórico, não fumava, era uma pessoa saudável, né? E o próprio legista, também tem entrevista dele, ele lançou livros a respeito já, um livro a respeito desse caso. Eles estão vindo porque são coisas que não pode ficar oculta há muito tempo, porque a gente, os seres humanos, precisam saber. Ele falou que, inclusive, é para se proteger, porque ele tinha essa preocupação. Para você ter noção, lá nos hospitais onde essas criaturas, vamos botar assim, passaram, tudo a ordem foi para incinerar tudo. Eles incineraram tudo. E parece que o próprio exército mandou entregar coisas novas, equipamentos novos, roupas de cama nova, porque foi tudo incinerado. Porque ninguém sabe de onde vinham aqueles seres, o que eles tinham, se eles tinham alguma doença. E a família do Eli Xerezi fala também que ele não gostava de tocar nesse assunto, porque ele falou para a família que ele estava nessa missão, e ele não gostava nem de falar, porque ele ficou realmente um pouco, de repente, abalado psicologicamente, porque quem, né, vê um ser desse, não sei. Enfim, é bem complicado falar sobre esse assunto, porque é muito mistério, uma coisa que já se passou muito tempo, numa época que não tinha tecnologia, como tem os dias de hoje, né? Aí é só testemunha. O fato que se acontece nos dias de hoje, esse ET de Varginha... Ia ser documentado, todo mundo ia tirar foto. Ele ia virar meme. Você acha? Por quê? Aí, do jeito que o povo tem senso de humor pra tudo. Mas acho que o negócio foi meio sério, porque no caso, você vê que falam que tudo que foi recolhido, depois desse tratado aí que os Estados Unidos fez com o Brasil, né? Sobre exploração lá do espaço, inclusive a respeito de OVNIs, seres extraterrestres, eles têm acesso a tudo isso. Eles podem pegar livremente e levar para os Estados Unidos para estudar. Lembrando que até pouco tempo os americanos não só tinham acesso às informações relacionadas a OVNIs, mas estava explorando o Brasil de tudo quanto é jeito, né, Yara? De todas as formas. Pois é. Esse foi o caso do ET de Varginha. E eu pergunto, você já cruzou ou já se deparou com o ET de Varginhas ou com o ET por aí, Yara? Nem quero. E você de casa, se sim ou se conhece alguma história macabra, semelhantes, ou algo que você queira compartilhar conosco, envie para nós o seu relato e teremos o prazer de contar a sua história aqui, tá certo? Repito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu feedback, o que você achou desse episódio, hein? Você acredita nessa história do ET de Varginha? Você acha que isso foi verdade? Você acha que foi invencionice ou de fato todas essas informações que nós pesquisamos e trouxemos aqui para você realmente aconteceram? O que você pensa a respeito do suposto caso do ET de Varginha? Comenta aí na descrição desse episódio. Dito isso, minha amiga, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por você ter chegado até o final. Eu sou o Márcio e eu espero você aqui num próximo conteúdo. E eu sou a Yara, esperamos por você. Até a próxima, pessoal. Tchau, Yara. Obrigado. Tchau.